Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. Metade dos benefícios solicitados por segurados ao INSS em junho foi negado. Os dados consideram pedidos de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, pensão por morte e BPC do idoso, excluindo os que precisam de perícia médica. Os benefícios que necessitam de exame pericial, como aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio de incapacidade temporária, têm percentual menor de resposta negativa, mas ainda alto. De cada 10, 4 deles foram negados em junho. Dentre os principais motivos que levam o INSS a negar a solicitação estão a falta de documentação que comprove o direito e o fato de o segurado não ter atingido a condição mínima para ter a renda previdenciária, ou não conseguir provar que atingiu essas condições, especialmente após a reforma da Previdência de 2019. Em junho, o INSS analisou 860,5 mil benefícios, dos quais 54% foram concedidos e 46% negados. No total, 515,3 mil foram processos de aposentadoria, de pensão, que tiveram o indeferimento em 49% dos casos e a concessão em 21% deles. Das 345,2 mil perícias realizadas, 58% comprovaram a incapacidade temporária ou permanente, resultando na liberação do benefício, e 42% não. A fila de pedidos da Previdência Social chegou a 1,8 milhão de segurados no primeiro semestre desse ano, fazendo o governo editar uma medida provisória para o pagamento de bônus a servidores administrativos e peritos médicos, numa tentativa de fazer a fila andar. A meta é fazer com que o tempo de espera por um benefício seja de no máximo 45 dias, até o final de dezembro, conforme determina a legislação previdenciária. Hoje, a maioria dos segurados aguarda até 90 dias, mas há casos em que a resposta a uma solicitação passa de um ano, como o BPC da pessoa com deficiência. Os segurados que solicitam a aposentadoria por tempo de contribuição têm um tempo médio de espera maior do que quem pede a aposentadoria por idade. No primeiro caso, a maioria espera por até 6 meses. No segundo, a resposta sai em até 45 dias. A concessão do auxílio-doença, hoje chamado de auxílio por incapacidade temporária, leva até 6 meses. Em geral, esse benefício é concedido ao trabalhador que fica temporariamente incapacitado para o trabalho. Em alguns casos, é necessário passar por perícia médica presencial. Para outros, o INSS voltou a liberar o auxílio à distância, com envio de atestado médico, como ocorreu na pandemia. A advogada Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, diz que o alto número de segurados na fila de espera pelo benefício reflete o aumento da automatização do Instituto, com negativas automáticas sem análise mais detalhada por parte de um servidor. Abre aspas. Esse número é reflexo da automatização dos pedidos. O segurado faz o requerimento e não observa as divergências ou irregularidades dos vínculos e o indeferimento é quase que instantâneo. Fecha aspas. Segundo ela, o principal documento para pedir a aposentadoria é o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que deve estar atualizado antes da solicitação. O CNIS é o documento que traz as informações de todos os vínculos, remunerações e contribuições previdenciárias dos segurados. Abre aspas. Ele, o segurado, deve observar o CNIS e retificar vínculos e remunerações antes de fazer o protocolo. Esse pedido deve ser feito pela Central 135, fecha aspas, confirmou a advogada. Vamos ver agora quais os principais erros ao pedir o benefício do INSS. Primeiro, falta de tempo de contribuição ou idade para se aposentar. Segundo o INSS, após a reforma da Previdência, a maioria dos pedidos é negado porque o segurado não atingiu as condições mínimas para ter o benefício.
A reforma que passou a valer em 2019 tem 5 regras de transição: por ponto, por idade mínima, com pedágio de 50%, com pedágio de 100% e com transição na aposentadoria por idade para mulheres. Essa regra vigorou até 2022. Adriane Bramante aponta as falhas no CNIS como o principal impeditivo para ter sucesso na aposentadoria. Segundo ela, o documento precisa estar em dia com todas as contribuições para que o INSS conceda a renda. Para saber se há falhas no CNIS, o segurado deve acessar o aplicativo ou site Meu INSS. Nele é possível conferir o cadastro em extrato de contribuição, CNIS. Os empregos aparecem do mais recente para o mais antigo, com data de início e de fim do contrato e valores das remunerações. Se houver erros, é preciso solicitar a correção, que pode ser feita online no Meu INSS no caso de contribuintes autônomos e segurados especiais, na opção Atualizar Cadastro. Para quem tem carteira assinada, é preciso marcar uma atualização de CNIS pela Central 135. É preciso ter os documentos necessários para a correção, como carteira de trabalho, contratos, comprovante de recebimento do FGTS, entre outros. Segundo, falta de prova de união estável. Casais em união estável têm direito à pensão por morte do INSS, desde que o segurado que morreu estivesse aposentado ou tenha feito o número mínimo de contribuições para deixar a pensão a seus dependentes. Além disso, é preciso comprovar no mínimo 2 anos de casamento ou união estável para ter a pensão por mais de 4 meses. Quando está em união estável, a viúva ou viúvo tem dificuldade de provar o vínculo. Neste caso, segundo advogados previdenciários, será preciso anexar a certidão de união estável, além de ter que enviar ao INSS documentos que comprovem a vida em comum, em alguns casos, apresentar testemunhas da união. A pensão é um benefício pago aos dependentes do segurado que morreu, que pode ser cônjuge, companheiro, filhos, enteados, pais ou pais. Os pagamentos de benefício é temporário, dependendo da idade do viúvo ou da viúva na data do óbito. No caso de casamento, tenha filhos menores de 2 anos. Para quem não estava aposentado na idade da morte, é preciso comprovar a carência de 18 meses de contribuição do segurado. Caso o óbito ocorra por acidente de qualquer natureza, não se aplica a carência de contribuição e nem de tempo de casamento, nem união. Terceiro, renda acima do limite do BPC. A renda mínima para ter o BPC é de até 1/4 do salário mínimo por pessoa da família, o que dá R$ 330 por mês. O benefício é concedido a idosos carentes acima de 65 anos e deficientes que comprovem deficiência e baixa renda. Entre os principais motivos de negativa desse benefício está a renda maior. O cruzamento de valores é feito com base em informações como a RAIS, a Relação Anual de Informação Social, e outros cadastros da base do governo federal. Neste caso, o cidadão precisará atualizar seu cadastro no CAD único, em uma unidade de assistência social do seu município. Quarto, perícia não aponta deficiência ou doença. O segurado doente deve comprovar a incapacidade temporária ou permanente para o trabalho, apresentando atestados médicos, laudos e exames que comprovem doenças ou acidentes. Na perícia, o médico avalia a documentação apresentada e concede ou não o benefício. O atestado médico ou odontológico deve ser em papel sem rasuras e conter as seguintes informações: nome completo, data da emissão, em que não pode ser igual ou superior a 90 dias da data de entrada do requerimento, diagnóstico por extenso ou código do CID, assinatura do profissional, que pode ser eletrônica e deve respeitar as regras vigentes, identificação do médico com nome e registro do conselho de classe,
Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia, do Ministério da Saúde, ou carimbo. Data de início do repouso ou de afastamento das atividades habituais e prazo necessário para a recuperação, de preferência em dias. Essa data pode ser uma estimativa. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.